Aula de Ciências, página 83, do açúcar à energia, a respiração celular. O Paulo está dizendo aí, perguntando, né? Se o açúcar é o alimento da planta, como será o processo que o transforma em energia? Depois que a planta produz o açúcar em suas folhas, ele é distribuído por todo o corpo da planta. Todas as células precisam receber o alimento para que a planta fique saudável e tenha energia para crescer. As células da planta realizam uma reação química para produzir energia, que se chama respiração celular. Observe abaixo o que é utilizado e o que é produzido nessa reação. Então, olha aí do lado, a foto ao lado. Seiva rica em açúcares sendo transportada. Então, tem aí as flechinhas para você entender melhor. O açúcar, quando se junta com o gás oxigênio, acontece a liberação de energia, né? Entra em contato com o gás carbônico mais a água, e esses produtos aí. Agora, observe esse processo na planta abaixo. Açúcar, oxigênio, gás carbônico e água. E aí tem a célula vegetal sendo formada. As plantas transpiram. Eu já entendi que a fotossíntese forma o açúcar, que é utilizado pelas células na respiração celular, liberando energia. Mas eu percebi que da respiração celular sobra água. O que acontece com ela? Quando o nosso corpo está com água em excesso, precisa eliminá-la. Marque as duas formas pelas quais isso acontece conosco. Pelo suor, nós transpiramos, né? Pelas fezes ou pela urina. Então, nós liberamos a água que resta, que sobra no nosso corpo, pelo suor e pela urina, né? As plantas também precisam eliminar a água que sobra dentro das suas células. Elas fazem isso por meio da transpiração, assim como os animais. A transpiração das plantas ocorre pelas folhas, que abrem pequenos poros por onde sai a água em forma de vapor. A fotossíntese, a respiração celular e a transpiração das plantas são processos que estão relacionados, ou seja, um depende do outro para acontecer. Olha aí, respiração, transpiração e a fotossíntese, todo esse processo. Troque ideias. A figura acima mostra a liberação e a utilização de elementos pela planta durante a fotossíntese, a respiração celular e a transpiração. Converse com um colega e identifique de onde vem o gás carbônico para a fotossíntese e o oxigênio para a respiração celular. O gás carbônico somos nós, seres humanos, que liberamos, né, ele no ar. Então, vamos lá, vamos recordar. A charge ao lado mostra algumas chaminés de indústrias liberando poluição, juntamente com a poeira e restos de animais que são queimados. A fumaça das indústrias libera muito gás carbônico, né? Além de nós, seres humanos, a fumaça das indústrias também libera muito gás carbônico, que em grande quantidade se torna um poluente. Pensando nisso e no que estudamos sobre as plantas, responda. A planta mostrada na charge é um pouco estranha. O que ela tem de diferente? Vocês perceberam que este vaso aí está ligado, né, na tomada. A senhora está colocando o fio na tomada. Então, nós podemos ver aí que os ramos se parecem com um aspirador de pó. Estão sugando, né, toda a poluição, aspirando os ramos da plantinha. Letra B. O que representa a imagem da planta desenhada? A imagem da planta desenhada aí representa um aspirador de pó, como se estivesse sugando toda a poluição, né? Letra C. Relacione a imagem da planta com um dos processos realizados por ela e explique qual foi o objetivo dessa charge. As plantas, elas retiram as impurezas do ar, assim como os aspiradores de pó, né? Essa foi a relação que fizeram aí. E página 86. Leia o poema abaixo para responder as perguntas e crie uma ilustração para ele. Lição de biologia. Vou precisar aí que vocês peguem agora um lápis de cor. Eu plantei um pé de amor no fundo da minha vida. A semente foi brotando. Vocês vão grifar. A semente foi brotando. Primeiro criou raiz.
da raiz nasceu o broto, do broto nasceu o caule, do caule nasceu o galho, do galho nasceu a flor e da flor nasceu o fruto. Então, vocês vão começar a grifar da semente lá em cima, a semente foi brotando, até a flor nasceu o fruto, né? Essa estrofe todinha aí. E o fruto que era verde, aí você não vai grifar mais. E o fruto que era verde, depressa ficou maduro. E com ele eu fiz um doce que eu dei para você provar, que eu dei para você querer, que eu dei para você gostar. Então, ao lado aí você vai fazer um desenho relacionado a este poema, uma ilustração sobre ele, né? E aí, letra A, busque no poema os versos que falam sobre etapas do ciclo de vida das plantas e reescreva-os em ordem no espaço abaixo. Então, você grifou lá em cima, a semente foi brotando, primeiro criou raiz, da raiz nasceu o broto, do broto nasceu o caule, do caule nasceu o galho, do galho nasceu a flor e da flor nasceu o fruto. E você copia lá na letra A, no exercício da letra A, tá bom? Letra B. Qual etapa do ciclo de vida da planta que não foi citado aí no poema? Então, é um desafio para vocês. Qual é a etapa do ciclo de vida da planta que não foi falado aí? Eu não vou falar para vocês a resposta. Vocês vão me falar na nossa aula online. Página 87. Leia a seguir os versos extraídos do poema. Do galho nasceu a flor e da flor nasceu o fruto. Porque é necessário que a planta floresça para depois surgir o fruto. Porque das flores, elas possuem ovário que vão formar o fruto, né? Então, precisa ter o quê? O ovário para depois formar o fruto. E vocês vão fazer um desenho aí que mostre como o fruto se forma a partir da flor, né? Todo fruto tem uma flor antes de ser fruto. Letra D. Os frutos são importantes para a reprodução de algumas plantas. Explique o porquê. Porque dentro do fruto fica guardada a semente, né? Refletindo, respeito. Um homem não pode fazer certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer errado em outra. A vida é um todo indivisível. Então, sempre nós precisamos estar conscientes das nossas atitudes, pensando no que estamos fazendo, né? Porque nós temos este poder, este dom, né? Que nós somos os únicos seres vivos, né? Que temos o poder de pensar, né? Nós temos que pensar antes de agir. Nesta unidade, aprendemos mais sobre como se forma a vida. Todos os seres vivos são formados por células e passam por um ciclo, desde que nascem até morrerem. Mas os seres vivos também apresentam muitas outras características que os tornam diferentes. Quais são as diferenças mais marcantes entre o ser humano e os outros seres vivos? Então, aí eu vou repetir para vocês. O ser humano é o único ser que é capaz de pensar, né? Uma das características mais importantes aí, nós pensamos. Na natureza, em geral, todos os seres vivos podem passar pelo seu ciclo de vida, se relacionando e sobrevivendo em harmonia. Mas o ser humano, por ter a capacidade de pensar e fazer suas próprias escolhas, pode interferir nesse equilíbrio, né? De forma positiva ou negativa. Observe alguns exemplos a seguir. O ser humano pode escolher não destruir as florestas, plantando novas árvores para repor as que forem retiradas. Nós temos esse poder, né, de pensar antes de fazer algo negativo com a natureza. Página 89. O ser humano pode escolher respeitar os animais e deixá-los viver em seu habitat, né? Foi até agora recentemente decretada uma lei de que os animais precisam ser respeitados, né? E quem maltratar os animais pode ser punido, né, gravemente com prisão. O ser humano pode escolher conviver em harmonia com o seu próximo, respeitando suas diferenças, né? Sejam idosos, sejam crianças, homens, mulheres, nós precisamos uns respeitar os outros. Número 2. A partir dos exemplos observados, reflita um pouco e descreva abaixo outra situação que mostre como o ser humano pode respeitar as formas de vida e os seus semelhantes. Então, aí vocês vão colocar o parecer de vocês, né?
Sempre lembrando que o ser humano, ele sempre precisa os seres humanos precisam uns ajudarem os outros, sempre. Nós nunca podemos pensar que nos bastamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Sendo o homem um ser diferente, capaz de pensar e de fazer escolhas conscientemente, como você acha que seria o mundo se todos nós nos ocupássemos com tudo que é bom, respeitável, justo e amável, né? Como o mundo seria melhor se todos nós nos ocupássemos em fazer o bem, né? Seria maravilhoso. E é o que nós fazemos, né? Procuramos sempre melhorar a cada dia. E por hoje é só, fiquem com Deus, se cuidem.